Olá para todos. É possível ser crente sem pertencer a nenhuma igreja, a nenhuma denominação religiosa, crente sem igreja, ou desigrejados, que é o apelido carinhoso que deram a quem não frequenta nenhuma igreja, desigrejado. Será se quem não pertence a nenhuma igreja é um desigrejado? Algumas pessoas já me perguntaram se é possível ser crente sem frequentar ou ser membro de nenhuma igreja. Eu já recebi várias perguntas, pessoas questionando e até falando que não pertence a nenhuma igreja. Claro que a salvação em si não está vinculada a frequentar uma igreja, porque uma pessoa em pecado que frequenta uma igreja não vai ser salva só porque é membro de uma igreja, só porque tem uma carteirinha lá de membro de uma tal igreja, que é sinônimo de salvação, né? Eu vou dar uma explicação aqui. Eu vou usar como base Hebreus capítulo 10, verso 25, onde está escrito assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Na tradução NVI, nova versão internacional, está mais bem traduzida. Está escrito assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Está mais bem traduzido. Agora vamos analisar esse texto aqui, esse versículo. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Tá, 2 ou 3, não precisa ser 500, se for não tem problema. Nem 50, que se for também não tem problema. Se tiver 2, em nome de Jesus, para adorá-lo, Jesus estará ali. O Espírito Santo, deixado por ele, estará ali. E igreja significa assembleia, reunião. Esta igreja aqui não se refere a uma instituição religiosa e nem a uma placa denominacional fundada por alguém que interpreta a Bíblia a seu modo. Então essa pessoa abriu uma igreja para convencer as pessoas de sua ideia. Alguns têm até revelações que sonhou de noite, que Deus mostrou para ele, como a igreja verdadeira, como a interpretação correta, como tem algumas igrejas por aí, algumas denominações que foram fundadas à base de profecias, revelações, e agora se intitula a Igreja Verdadeira. Talvez você já tenha percebido, e eu já percebi isso ao longo dos anos. Cada um que abre uma igreja diz que foi Deus que mandou. E quem se levantar contra vai acertar com Deus. Igreja também nem tampouco é uma instituição com presidente rico como tem hoje, que impõe regras, ficam milionários, quem manda são eles, fazem uma reunião e põem regras e normas em cima do povo, e são muito ricos e dá muito dinheiro. Eles enriqueceram às custas disso com dízimos de pessoas que têm pouco entendimento. Em muitas igrejas, pastores são administradores de igreja. A falta de credibilidade é um dos motivos de ter afastado pessoas de igrejas, e outras não vão porque sabem da má fama. Igrejas são pessoas e não templos. Igreja são pessoas no plural. Uma pessoa sozinha não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo, onde tem muitos membros ligados ao corpo. Muitos membros ligados ao corpo. Para fazer parte do corpo, o corpo tem muitos membros ligados a ele, que constitui ser um corpo. O membro sozinho não faz parte do corpo. E uma pessoa sozinha não faz parte do corpo de Cristo. É no plural.
para fazer parte do corpo de Cristo, deverá congregar. Não é possível cumprir os requisitos para fazer parte da igreja sozinho. Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado para perdão dos pecados. Então não é possível se batizar se você não for congregar. Quem é que vai te batizar? Sozinho não preenche os requisitos. Hebreus 10, 25, não deixar de congregar. Congregar sozinho? Não. Atos 2, 46 diz que os primeiros cristãos iam todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Eles se reuniam. Ali em Atos, Coríntios, você vê. E eu não vou ler aqui para não tomar tempo. Mas se você ler, você vai ver que eles congregavam, se reuniam. Em Corinto, no livro de Atos, você vai ver que eles reuniam, congregavam em grupo. Não precisa ser exatamente um templo, pode ser uma casa, um templo, debaixo de uma ponte, qualquer lugar, mas tem que reunir, congregar entre os irmãos, não importa onde e nem a quantidade. A partir de Atos, temos várias citações de reuniões. Como que uma pessoa vai celebrar a ceia? Sozinho? É bem esquisito. Efésios 4, verso 11, cita funções ministeriais. A pessoa sozinha não pode exercer nenhuma função ministerial. Vai pregar para quem? 2 Coríntios 12 cita dons espirituais que Deus dá à igreja. Você não terá nenhum dom, porque não terá onde usar. Usar os dons ministeriais para quem? Para quem e para quê? Não poderá se batizar, porque não terá ninguém para te batizar, ao menos que você já era batizado. Igreja somos nós, e não uma pessoa sozinha. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. É um dos adjetivos. Então, o lugar que se reúnem também pode ser chamado de igreja. Então, não tem problema chamar o local de reunião de igreja. Eu já recebi muitos comentários de pessoas desapontadas com as denominações religiosas, onde o foco não é o evangelho, mas interesses pessoais. A evasão de igreja que existe hoje, os maiores culpados são os falsos profetas, são os chamados falsos profetas, que apresentam um Deus que vai curar todas as suas doenças, solucionar todos os seus problemas e prosperar sua vida financeira. Por fim, acaba tudo em frustração e decepção, porque o tempo passa e não acontece nada. Se você mudar de canal na televisão, aqui em Curitiba é assim, existe uma emissora que é 24 horas por dia pregando milagre. Deus vai mudar sua vida financeira e familiar e tudo mais. Não dizendo que Deus não possa fazer isso, Ele pode. Mas se for da vontade dEle prosperar tua vida, Ele prospera. Senão Ele vai suprir suas necessidades. Milagre existe, mas não é da forma que muitos ensinam por aí. Eles usam isso para atrair pessoas. Cristianismo sem renúncia, onde Deus é submisso a eles. Você pede e Ele dá. E quando não acontece nada, eles dizem que você não tem fé. Cristianismo adaptado aos padrões do mundo, para serem aceitos pelo mundo. Cristianismo de mão dada com o mundo. O que salva é a obediência à palavra de Deus. Frequentar igreja não é garantia de salvação se a pessoa não tiver comunhão com Deus. Só é aceito por Deus quando o objetivo é adorá-lo. Ir na igreja para adorá-lo e não só pensando em milagres. Não é errado pedir o que você deseja, mas o objetivo é adorar a Deus. E lá você pede o que você precisa, que não é o problema. Mas se o objetivo for só esse, não sei se vai adiantar muita coisa. Embora seja correto frequentar uma igreja, mesmo que não seja um membro da tal igreja, mas ir lá reunir para adorar a Deus, como um visitante que seja, é correto. Mas não significa
que um desigrejado, ou no caso, né, que é o nome que deram a uma pessoa que não frequenta uma igreja, não tem a salvação. O que faz a pessoa perder a salvação é o pecado. Então, obrigado a todos. Creio que não ofendi ninguém, né, mas é uma realidade, né? A verdade vai muito mais além, mas para o vídeo não prolongar, creio que está de bom tamanho. Obrigado a todos e até o próximo.